Chegamos no dia 4. Olá, graça e paz do Senhor, como você está? Está gostando do desafio? Está na correria, mas está fazendo? Parabéns! E se algum dia você não conseguiu fazer, saltou algum dia, fica tranquilo, assim mesmo. Se o D7D vai ser um D8D, um D9D, depois você faz de novo. O acesso vai ser vitalício para você recorrer a esse material sempre que você precisar. E olha que bonito! Nós fizemos uma leitura de 1 João no dia 3, ou melhor dizendo, no dia 1, primeiro dia de preparo do sermão. E aí a gente fez todo aquele processo até chegar aqui. Eu creio que seu entendimento está muito lindo, coisas apareceram, aumentou. Você está vivendo esse texto, que é mais lindo ainda. E agora a gente vai redigir uma coisa, a gente vai fazer um exercício para redigir o que nós cremos ser a mensagem principal desse texto. Isso é fundamental. Todo pregador deveria fazer isso antes de pular para o esboço ou para outras etapas. Então vamos lá. Como é que vai funcionar esse exercício? 3 passos. Primeiro, você vai definir o assunto. Para definir o assunto, eu gosto de ensinar dessa maneira. Você vai encontrar outras. Mas eu gosto de ser genérico. Assunto para mim é Espírito Santo, fé, luz, pecado, perdão, arrependimento e assim por diante. Você pode afunilar só um pouquinho, se você quiser. Como você é cheio do Espírito Santo, está afunilando um pouquinho. Aí o segundo passo é você escrever, e aí você pode colocar como se fossem vários tópicos. Você vai escrever o que é falado sobre esse assunto. É como se a gente fizesse um esboço, mas não confunda. Não o esboço da pregação, o esboço do próprio texto. É como se você colocasse esse texto no papel e falasse, esse texto tem esse assunto e tem aqui 3 ou 4 coisas falando desse assunto. E aí, depois de fazer isso, é como se a gente fosse fazer uma espécie de conclusão. Só que da seguinte forma, na terceira etapa eu vou definir em uma frase, juntando tudo que eu fiz antes, o assunto e o que diz sobre o assunto, o que eu creio que é a mensagem principal do texto. Então vamos lá. Agora que eu expliquei isso para você, você percebeu que eu não demorei muito, eu vou ler aí para você. Olha só, assunto, conduta. E aí eu tenho que explicar para vocês aqui que estão participando desse desafio, como que eu entendi isso. Olha só que interessante. Depois de falar que Deus é luz e que nele não há treva alguma, João ele começa a falar, olha, se a gente andar na luz, se a gente pecar, que também tem a ver com a nossa conduta, se pecar, mas verdadeiramente arrepender, tudo isso está falando do quê? Da conduta, ou, vou ser mais específico, da conduta do cristão. Afinal de contas, não está falando do ímpio, do pecador, daquele que não conhece a Cristo. Percebeu? É um assunto mais geral. Aí olha o que eu coloquei na parte 2, aparecer para você. O que é dito sobre o assunto? Deus é luz e nele não há trevas. Não podemos dizer que andamos com ele se estamos em trevas. Devemos andar na luz. Vou colocar outro slide aí. Não podemos dizer que não temos pecado em nossa natureza. Também devemos confessar nossos pecados. Não podemos dizer que não erramos no nosso dia a dia. Volta aqui para mim. Percebeu tanto de coisa? Mas é como se fosse um esboço desse texto de fato. Então, quando ele fala da conduta, ele fala dessas várias nuances. Como eu falava na última aula, no último vídeo, ontem, se você está fazendo direitinho, ele vai estipulando várias condições. Se, e esse se vai aparecendo várias vezes. Agora eu vou ler para você como ficou a mensagem principal. Olha que interessante. Quem diz estar com Deus deve andar na luz, se purificando sempre de seus pecados. Percebeu como que nós pegamos todo o texto e agora resumimos em uma frase? Quem diz estar com Deus deve andar na luz, se purificando sempre dos seus pecados. Então, olha só, o que você vai fazer? Se você está me assistindo e você está usando o mesmo texto, fica tranquilo. Dá para você fazer também. Você pode simplesmente deixar a aula de lado e ir fazendo. Se você lembrar do assunto que eu estipulei e fizer igual, não tem problema. O mais importante é você deixar a aula de lado e fazer você mesmo aí sozinho. Depois você dá uma comparada para ver como ficou. Ok? Agora, você que está vendo outro texto, aí fica mais à vontade ainda. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Vocês têm meu contato. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar
essa MP, essa mensagem principal, e vai mandar para mim. Professor, esse foi o texto que eu escolhi. Eu cheguei no dia 4 e eu fiz o exercício, quero ver se está mais ou menos dentro. A mensagem principal, ela pode variar no sentido da escolha das palavras, da forma como a frase vai ficar. Ela só não pode fugir à realidade. O texto aqui é muito claro, falando de pecado, de luz, de confissão. E quando a gente resume isso, a gente cai na palavrinha conduta. Agora, se alguém viesse falar comigo que a mensagem principal é sobre o Espírito Santo, porque está falando de luz, olha o exemplo, eu ia cair para trás, porque não é sobre isso. Ah, mas quando eu peco, não tem nada a ver. Ok? Eu ia até tentar aqui inventar uma justificativa, mas não tem invenção. Não tem nada a ver. Feito isso, você vai ver que amanhã nós vamos trabalhar a questão das aplicações, ilustrações e depois nós vamos entrar na parte do esboço. Espero que você esteja gostando e vejo você amanhã.